Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre pressão. Considere que nós temos aqui uma área A. Eu vou aplicar nessa área uma força F, de tal forma que F ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Dizemos então que a pressão nada mais é do que a razão entre a força e essa área. Em termos de unidade, nós temos que força é dado em Newton, então eu vou ter Newton, dividido por unidade de área, que é metro quadrado. Vou colocar aqui embaixo. Metro quadrado. Logo, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. Isso daqui também é chamado de Pascal. É válido ressaltar que a pressão é uma grandeza do tipo escalar. Então, o que nós vamos medir vai ser apenas a intensidade, um valor numérico seguido de uma unidade de medida. Olhando para essa definição, nós percebemos então que a pressão ela é inversamente proporcional à área. Ou seja, quando a área de contato aumenta, a pressão ela diminui. Em contrapartida, quando a área diminui, a pressão ela aumenta. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que um carro comum ele atola ao andar na duna. Em contrapartida, um bug ele consegue andar sem atolar. O que acontece é que, se a gente assumir que os dois veículos eles possuem o mesmo peso, a diferença vai se dar na largura do pneu. O bug ele tem o que nós chamamos de pneu tala larga. Então, essa área de contato aqui, ela acaba sendo maior. Consequentemente, a pressão diminui e isso contribui para que o bug ele não atole. Esse conceito de pressão também ajuda a entender o que acontece quando a gente amola, por exemplo, uma faca. O fato de você amolar a faca faz com que a área de contato diminua. Isso faz com que a pressão ela aumente para a mesma força que você está aplicando. Por isso que fica mais fácil cortar. Mais um exemplo que eu posso citar para vocês é o clássico experimento da cama de pregos. Quando a pessoa se deita na cama de pregos, na verdade, todo o peso dela está sendo distribuído entre uma área de contato muito grande. Cada pregozinho desse aí faz com que a área de contato aumente. Logo, se a área de contato aumenta, a pressão diminui, por isso que a pessoa não se fere. Entretanto, se ao invés de ter vários pregos tivesse apenas um e você deitasse em cima desse prego, aí sim você teria uma pressão muito grande, porque toda a sua força-peso, para este caso, estaria concentrada em uma área muito pequena, que seria a ponta de um prego. Vamos agora para um exemplo numérico. Eu tenho aqui um tijolo que pesa 80 newtons, observe, e nessa situação ele está deitado e aqui o tijolo está em pé. A pergunta que eu faço é, qual é a pressão que o tijolo faz nessa configuração e qual a pressão que ele faz nessa outra configuração? Tem diferença? Vamos ver. Vou começar por esse caso, eu tenho que a pressão vai ser igual a força sobre área. A força é igual a 80 newtons, no caso aí é a força-peso, dividido pela área. Quem é a área? É a área que está em contato aqui embaixo. Ó. Nesse caso aqui, a área é 4 vezes 2, tá bom? Essa mesma áreazinha eu vou desenhar aqui em cima. Ó. Essa face de cima é similar à que está na parte de baixo. Por isso que é 4 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 80 dividido por 8, que vai dar 10 newtons por metro quadrado. Essa daqui é a pressão. Vamos fazer agora a nova pressão. Para este outro caso, eu tenho que P vai ser igual a força sobre a área. A força continua sendo 80 newtons, que é a força-peso do bloquinho, dividido pela área, só que a área agora ó, é 1 vezes 2. Essa áreazinha aqui embaixo. Tá bom? Então, 1 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 80 dividido por 2, que vai dar 40 newtons por metro quadrado. Observe então que para este caso aqui a pressão é muito maior do que o caso anterior. Por quê? Porque aqui, nesse caso, eu diminuí a área de contato. Observe, a área é só isso. Nesse caso aqui a área é bem maior. E o que acontece quando você diminui a área? Você aumenta a pressão e vice-versa. Nós acabamos de ver que pressão nada mais é do que força dividido por área. Então a pressão atmosférica ela é, na verdade, a força-peso de todo o ar que está aqui na atmosfera do nosso planeta, dividido pela área. Mas que área? Essa área do planeta. Ó.
Então, a pressão atmosférica vai ser igual à força do ar dividido pela área da Terra. Esse valor é conhecido, ele vale 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso daqui é muita coisa, quer dizer que a cada metro quadrado, observe, eu tenho aqui 1 metro quadrado, e eu tenho uma força sendo aplicada de 100 mil newtons. Ou seja, é como se tivesse aqui um objeto de 10 toneladas em cada metro quadrado. É um valor absurdo. Esse conceito de pressão atmosférica ele é interessante porque ele nos ajuda a compreender alguns fenômenos. Observe essa situação aqui embaixo. Eu tenho uma garrafa que ela inicialmente tem ar aqui dentro, tá bom? E do lado de fora, essas setinhas vermelhas representam a pressão atmosférica sendo feita na garrafa. O ar que está aqui dentro, ele também exerce pressão, só que no sentido contrário. São essas setinhas em azul que eu coloquei aqui. Então, o que acontece nessa configuração? A pressão existente de fora para dentro, tentando comprimir a garrafa, ela é balanceada pela pressão de dentro para fora. Isso dá uma situação de equilíbrio. O que acontece quando você retira o ar que está dentro da garrafa? Se você sugar esse ar, a gente sabe que essa garrafa vai se deformar, conforme eu tentei representar nessa situação aqui. Por que isso acontece? Porque agora não existe mais pressão de dentro para fora. O que nós temos basicamente é a pressão atmosférica comprimindo a garrafa. Por isso que ela deforma e fica amassada aqui, como eu tentei desenhar. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.